invocando a proteção de Deus e, na forma regimental, declaro aberta a presente sessão. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão interior. Está em discussão. Se há algum destaque. Aprovado a unanimidade. Julgamentos. Pauta física. Tem um pedido de sustentação para o primeiro desta pauta, o mandato de segurança, impetrante a Sejures, Associação dos Assessores Jurídicos do Estado do Rio Grande do Norte, advogados, Dr. Zé Augusto Delgado Idenberg Dutra, impetrada a governadora do Estado do Rio Grande do Norte, e tem a amicus curiae, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Norte, a relatora desembargadora Judite. Está em mesa. Dr. Idenberg dispensa a leitura do relatório. Presidente. Você está com a palavra no prazo regimental. Presidente. Pois não. Eu sou impedido neste processo. Impedimento, desembargador Ibanez Monteiro. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador João Rebouças, eminente relatora, desembargadora Judite Nunes, senhores desembargadores, eminente procurador-geral de Justiça, doutor Marcelo Santos. Trata-se de mandado de injunção proposto pela Sejures, que desde 1991 representa os interesses de todos os assessores jurídicos do Estado do Rio Grande do Norte, ativos e inativos, sejam eles da administração direta, indireta ou fundacional, e que propõem, através dessa medida, o reconhecimento de que houvera omissão do Poder Executivo no encaminhamento de projeto de lei de sua competência exclusiva para disciplinar o reajuste a que faz jus essa carreira, esses profissionais, a partir justamente de um tratamento constitucional previsto tanto na Constituição Federal, artigo 37, inciso 10, quanto na Constituição Estadual, artigo 26, inciso 10, de modo que, pela ausência dessa disciplina, que caberia somente à chefe do Poder Executivo, o Poder Legislativo não tem como atuar e os efeitos legislativos, que no caso são financeiros, para a categoria, nunca foram levados a efeito. De modo que a providência é rigorosamente essa. A questão da legitimidade, que nós pusemos enfrentando uma eventual oposição, não houve, então essa matéria me parece que está superada. A legislação que trata da carreira, Vossas Excelências conhecem bem, porque são profissionais que atuam vinculados ao Poder Judiciário, de modo que remanesce somente o tratamento jurídico que a Corte vai dar a este caso. E devo dizer que, a este propósito, aqui não se trata, em absoluto, de matéria que tenha natureza indenizatória. Eu conheço a jurisprudência da Corte, que é firmada no sentido de que o mandado de injunção, quando revestido de natureza indenizatória, ele perde a sua vocação, mas, neste caso específico, o que nós pedimos é tão somente o reconhecimento da mora, que é incontroversa, a partir disso, que seja determinado ao Poder Executivo que promova, no prazo que sugerimos, de 60 dias, essa providência que cabe a ele, que é do projeto de lei, e pedimos que, na ausência ou durante esse trâmite, aí sim, o Poder Judiciário faça uma intervenção para que a carreira tenha os efeitos financeiros disso, enquanto essa providência não é adotada. Portanto, o único pedido que pode, em tese, ser interpretado como de natureza financeira, nem indenizatória é esse pedido transitório, enquanto o governo do Estado, a chefe do Poder Executivo, não leva a efeito providência que é exclusivamente sua. Esse aspecto é relevante porque nós temos, e aí, por dever de lealdade que deve reger a boa advocacia, eu deixo isso muito claro, nós temos duas posições do Ministério Público. Uma, do ano de 2014, que se posicionou contra a concessão da ordem, e temos outra agora de 2019, portanto, 5 anos depois, opinando pela concessão da ordem, né? Seria o que Vossa Excelência chamam de ter evoluído no pensamento inaugural.
Então, o pensamento mais recente, mais moderno e contemporâneo do Ministério Público é justamente no sentido de acolher tudo quanto trazido à consideração desta Corte para a concessão da ordem. E a única oposição que traz o Estado, salvo engano de minha parte, é de que haveria um óbice por parte da Lei de Responsabilidade Fiscal e o Ministério Público, com muita propriedade, afasta essa tese, lembrando ao Poder Executivo que essa matéria ela decorre de mandamento constitucional, não podendo sobre ela, ou em oposição a ela, ser trazida lei complementar, ordinária ou de qualquer outra ordem. E um segundo aspecto é que já existe, desde 2002, uma lei determinando que todas as carreiras de Estado tenham essa providência do reajuste. E, sob essa perspectiva, há uma violação também a um outro princípio muito caro ao direito brasileiro, que é o da igualdade, o da isonomia. Nós temos carreiras de Estado que estão percebendo isso, como recomenda que a Constituição Federal e a Constituição Estadual, mas não temos esse mesmo tratamento quanto aos assessores jurídicos. Então, com essas brevíssimas considerações, a matéria é de conhecimento de Vossas Excelências, e afastando essa natureza, ou essa hipótese de natureza indenizatória, nós pedimos que seja dado provimento ao mandado de injunção para, primeiro, reconhecer a mora, segundo, determinar, no prazo que sugerimos de 60 dias, que o Poder Executivo promova o projeto de lei e leve à consideração da Assembleia, e que, transitoriamente e de maneira precária, enquanto isso não se estabelece, que haja determinação para que esses valorosos profissionais, e assim como os inativos, recebam esse tratamento que deveriam desde 2003. Devo também lembrar que nós pedimos um período só de 2003 a 2014, porque a partir de 2014 essa situação se encontra resolvida. Muito obrigado pela atenção de Vossas Excelências e eu aguardo o julgamento. Está com a palavra a eminente relatora. Pois não, Excelência, votando. Tratam os autos de mandado de injunção impetrado com o intuito de obter o reconhecimento de mora da autoridade impetrada, no que tange a edição e envio ao Poder Legislativo Estadual de projeto de lei referente à revisão geral e anual dos vencimentos dos assessores jurídicos do Rio Grande do Norte, ativos e inativos, com efeitos retroativos desde o ano de 2003. Em primeiro plano, importa registrar que a tese de prescrição dos eventuais créditos anteriores a 8 de abril de 2009, suscitada pelo ente público em sua primeira manifestação, sequer exige o exame desta Corte, tendo em vista que a via eleita, por sua natureza de direito constitucional, não comporta utilização como sucedâneo de ação de cobrança, a exemplo do que ocorre com a ação de mandado de segurança. Logo, é absolutamente descabida qualquer pretensão à obtenção de efeitos retroativos a período anterior à data da própria impetração, o que consigno desde logo. Dito isto, é oportuno assentar que, nada obstante o caráter genérico da previsão do artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal, faço aqui a transcrição, conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Fecho as aspas. Sabe-se que, à luz da doutrina e jurisprudência, não se pode empregar interpretação restritiva ao comando constitucional, ao ponto de limitar o uso do mandado de injunção quando inobservados apenas direitos fundamentais estrito sensu. Nesse sentido, entendeu o próprio Supremo Tribunal Federal, no mandado de injunção número 712 da relatoria do ministro Eros Grau, julgado já em 2007, ainda em 2007, ao delimitar a norma de regência relacionada ao exercício do direito de greve no âmbito do serviço público, aceitando a impetração em face de mora legislativa impeditiva da efetividade de direitos sociais. Relevante observar, no entanto, que o mesmo excelso pretório impôs limites ao judiciário em relação ao objeto do mandado injuncional,
abro aspas, o direito à legislação só pode ser invocado pelo interessado, quando também existir simultaneamente, imposta pelo próprio texto constitucional, a previsão do dever estatal de emandar normas legais. Isso significa que o direito individual à atividade legislativa do Estado apenas se evidenciará naquelas estritas hipóteses em que o desempenho da função de legislar refletir, por efeito de exclusiva determinação constitucional, uma obrigação jurídica indeclinável imposta ao poder público. Essa decisão é do ministro Celso de Mello, julgado em 10 de 4 de 2014. O Superior Tribunal de Justiça, em pensamento similar, já registrou que o mandado de injunção é medida excepcional disponível para sanear a carência legislativa que inviabilize o exercício de direitos e liberdades constitucionais ou que impeça a concretização de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. É da relatoria da ministra Nancy Andrighi, de 2011. Dessa forma, deve-se entender a ação injuncional como ferramenta constitucional disponível para a supressão de carência de norma regulamentadora do exercício de direito ou garantia constitucional não autoaplicável. Na hipótese dos autos, a associação impetrante, com fundamento no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, combinado com o artigo 26, inciso 10 da Constituição Estadual, ambos dispositivos asseguram revisão geral em data específica aos servidores públicos. Pede o reconhecimento da mora legislativa no envio de projeto de lei que crie, de modo específico, os regramentos da revisão geral e anual da categoria, incluindo as perdas referentes aos anos anteriores, desde o ano de 2003. Mesmo observando que existe, de fato, a aparente norma legislativa alegada e que a iniciativa do envio do reclamado projeto de lei seria, também inequivocamente, da chefe do Executivo Estadual, autoridade coatora, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 599, Distrito Federal, da relatoria do ministro Carlos Aires Brito, é forçoso reconhecer que a pretensão do impetrante encontra óbice em entendimento também assentado na Corte Suprema, no que tange à inadmissibilidade de pedido de indenização por perdas decorrentes de omissão na concessão de reajuste vencimental. Essa é exatamente a pretensão da impetrante, quando busca, por meio da via do mandado de injunção, a remessa de projeto de lei prevendo a revisão dos vencimentos dos servidores representados pela associação, abro aspas, desde o ano de 2003, de forma cumulativa, fecho aspas, transfigurando, portanto, a ação constitucional em verdadeira ação de cobrança, como já ressaltado desde o início. Note-se, inclusive, que a Corte Constitucional, de modo ainda mais enfático e em decisões mais recentes, já rechaçou a utilização da via injuncional para a finalidade de proceder à revisão geral anual, se não, veja-se, embargo de declaração em agravo regimental e mandado de injunção. Artigo 3710 da Constituição Federal. Não cabe mandado de injunção para proceder à revisão geral anual. Precedentes, embargos protelatórios. E aí os embargos terminam sendo rejeitados diante de ausência de vícios. O outro, embargos de declaração em embargos de declaração no mandado de injunção. Artigo 3710 da Constituição Federal. Não cabe mandado de injunção para proceder à revisão geral anual. Ambas as decisões são da relatoria do ministro Gilmar Mendes e datam do ano de 2017. Cito precedentes também da relatoria do desembargador João Rebouças, em similar sentido, além de julgados correlatos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Vou ler a nossa jurisprudência.
ementa constitucional, administrativa e processual civil, mandado de injunção, preliminar de não conhecimento do mandado de injunção, transferência para o mérito, preliminares de suspensão do processo em razão da instauração de repercussão geral, de ausência de prova pré-constituída e de não conhecimento do parecer do Ministério Público. Rejeição. Mérito. Revisão geral anual dos servidores do Poder Judiciário. Artigo 3710 da Constituição Federal e artigo 2610 da Constituição Estadual. Mora legislativa. Direito do servidor público à recomposição do valor da remuneração em razão da perda do poder de aquisição da moeda. Iniciativa do chefe de cada poder para iniciar o processo legislativo. Pretensão deduzida pelo impetrante que se reveste em verdadeiro pedido de indenização. Impossibilidade, improcedência do pedido. Foi julgado em 16 de 12 de 2015. E outra do Tribunal de Justiça de São Paulo, onde consta que não compete ao Poder Judiciário deferir pedido de revisão geral anual de vencimentos ou de indenização pela mora legislativa, por ser atribuição privativa do Poder Executivo à iniciativa de lei que trata da matéria. Precedentes. Face ao exposto, em dissonância com o último parecer apresentado pela Procuradoria de Justiça, denego a ordem pleiteada por meio desse mandado de injunção. É como estou votando, Excelência. Desembargador Cláudio. Excelência, eu inicialmente gostaria de dizer que vou divergir pedindo máxima vênia à ilustre desembargadora, inclusive com as referências jurisprudenciais trazidas deste tribunal e do Supremo Tribunal Federal, porque acredito que, neste caso vertente, há uma nuance diversa que não se identifica plenamente com os casos trazidos como paradigma para a não concessão do mandado de injunção. Quando a Constituição fala que cabe mandado de injunção, na ausência de norma regulamentadora, e este tribunal, bem como o Supremo Tribunal Federal, entendem pelo não cabimento para a revisão anual prevista, esse entendimento se agasalha exatamente na impossibilidade de o Poder Judiciário indexar a economia, principalmente a remuneração dos servidores públicos. Essa indexação, inclusive, ela é rechaçada por lei, dada a possibilidade de uma inflação sempre sucessiva e galopante, como já aconteceu em outras oportunidades. É que, neste caso, existe uma lei estadual que se aure na própria Constituição da República e na Constituição do Estado, pela simetria, que determina a revisão das carreiras jurídicas do Estado, entre as quais se enquadra a dos assessores jurídicos, que, por sinal, entre todas as carreiras jurídicas do Estado, são que ganham bem menos do que os demais, independentemente dessas questões de ordem remuneratória financeira, e tendo eu que esses casos trazidos da ministra Nancy Andrighi, do ministro Gilmar Mendes, com os quais eu concordo, seriam para a revisão anual de todas as categorias. Como aqui no Rio Grande do Norte a Lei 229 determina essa revisão, me parece que, naqueles casos, não poderia o gestor cumprir a Constituição, porque não havia lei infraconstitucional a determinar. Mas, no caso do Rio Grande do Norte, há. E vejo, por exemplo, com muita clareza, essa diferença, essa nuance, aqui na decisão do ministro Gilmar Mendes. Não cabe mandado de injunção para proceder à revisão geral anual, com que eu concordo.
Mas a categoria, tendo uma lei específica estadual prevendo isso, deve sim ser incluída a categoria nos aumentos que já houve de vencimentos para outras carreiras jurídicas do Rio Grande do Norte desde esse tempo. Então, eu quero justificar e pedir vênias à ilustre relatora por usar esta divergência, porque no caso do Rio Grande do Norte foi a mesma coisa do Supremo, da relatoria do desembargador João Rebouça. Este caso, portanto, e concordo absolutamente aqui com o desembargador de São Paulo, não compete ao Poder Judiciário deferir período de revisão anual dos vencimentos, porque aí estaríamos nós dando aumento a todos. Mas o Poder Executivo já mandou para a Assembleia já aprovou uma lei dizendo que na revisão das carreiras jurídicas, os assessores jurídicos deveriam estar incluídos aqui pela Lei 229. Então, me parece justo, me parece que nós devemos aplicar a lei, já que, no caso das revisões gerais, aplicaríamos diretamente a Constituição, o que não é possível, dada a impossibilidade de indexação da economia, de formas que, com a simplicidade de sempre, eu voto pela concessão do mandado de injunção. A partir da data da concessão, deve o Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Norte determinar o envio de lei à Assembleia Legislativa, concedendo o aumento que prevê a Lei Estadual 229. Quanto ao pedido retroativo, não vejo como incluir na decisão do mandado de injunção, devendo, se for o caso, a parte interessada perquirir outros caminhos judiciais. E é como voto, Excelência. Desembargador Expedito acompanha a relatora. Desembargador Vivaldo. Desembargador Saraiva. Presidente, com devido respeito ao pensamento do desembargador Cláudio Santos, eu acompanho a relatora. Desembargador Amilcar não está. Desembargador Lermando. Acompanho a relatora, Excelência. Desembargador Vigílio. O desembargador está impedido. Desembargador Glauber. A relatora. Desembargador Gilson. Com a relatora. Desembargador Mauri. Desembargador Cornélio, desculpa. Desembargador Cornélio. Relatora. Mauri, por favor. Também, senhor presidente, eu tenho a impressão que essa hipótese não difere, pedindo vênia ao desembargador Cláudio Santos, dos precedentes invocados pela relatora. De fato, eu, lendo aqui, inclusive, o pedido posto na peça inaugural, não precisa dizer que muito bem lançadas, são 58 laudas, mas a impressão que eu colho é exatamente de que a hipótese já reflete hipóteses já apreciadas por essa Corte. De maneira que eu não vejo, pelo menos momentaneamente, razões para mudar o entendimento já assentado. Por isso que acompanho também a relatora, senhor presidente. Negado o mandado de injunção, por maioria, vencido o desembargador Cláudio Santos. Tem outro pedido de preferência da relatoria também da desembargadora Judite. É o 4, são embargos infringentes, em que é embargante Alexandro Dagoberto da Silva, advogado Dr. Jonas Antunes de Lima Neto, embargado da Justiça Pública, relatora desembargadora Judite, revisor desembargador Cláudio. Está em mesa, desembargadora Judite? Inclusive, eu vou julgar os embargos infringentes, esse 2017-020-747, dígito 9, juntamente com o 2017-020-748, 6. Okay. Julgamento único. Doutor Jana, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Então, Vossa Excelência está com a palavra na forma regimental. Excelentíssimos senhores desembargadores, excelentíssimo senhor representante da Procuradoria-Geral de Justiça,
nobres advogados aqui presentes, servidores e demais presentes. Excelências, trata de uns embargos infringentes em face de uma condenação por porte de arma de fogo de uso restrito, em face de duas condenações pelo uso da mesma arma. A situação transcorreu da seguinte forma. Um sargento da Polícia Militar, ele estava conduzindo uma arma de fogo de uso restrito e foi preso em flagrante. No momento que estava sendo colhido o auto de prisão em flagrante, ele narrou para a autoridade policial que teria comprado a arma de calibre 9 milímetros de um coronel da Polícia Militar. O processo transcorreu naturalmente na competência da comarca de Macaíba e foi encaminhado um ofício pelo Ministério Público para a comarca de Natal para apurar o crime de porte, eventual venda e compra de arma de fogo de uso restrito. O inquérito transcorreu naturalmente em Natal, dentro da normalidade, e o coronel, conforme tinha sido narrado na notícia de fato, confirmou os fatos e foi indiciado pelo crime de porte de venda de arma de fogo de uso restrito. Esses dois processos tramitaram, um na comarca de Natal e o outro na comarca de Macaíba. O grande detalhe é que o processo que transcorreu na comarca de Natal, só houve indiciamento, a Polícia Civil entendeu que somente estava apurando-se os fatos em relação ao coronel da Polícia Militar e o indiciou naturalmente. Só que quando o inquérito chegou no Ministério Público, o Ministério Público entendeu por indiciar novamente o requerente pela venda de arma de fogo, da mesma arma de fogo que estava transcorrendo na comarca de Macaíba. Porque o Ministério Público entendeu naquele momento que se entendia que tinha sido uma segunda conduta, a venda de arma de fogo de uso restrito. Os processos transcorreram naturalmente e, quando o juiz da comarca de Natal se debruçou com a instrução, verificou que os fatos ocorreram na comarca de Macaíba. E o grande detalhe é que, até a presente data, apesar de ter transcorrido duas instruções, uma, aparentemente, que se discutiram basicamente os mesmos fatos, tanto é, excelências, que nos dois processos, tanto da comarca de Macaíba, tanto da comarca de Natal, as testemunhas e as partes envolvidas são exatamente as mesmas. O juiz da comarca de Natal entendeu que os fatos ocorreram em Macaíba, declinou a competência para a comarca de Macaíba. Foi julgado em um processo que veio uma condenação de 4 anos e meio pelo porte de arma de fogo restrito, na modalidade de trazer consigo, a pena de 4 anos e meio. E, logo em seguida, veio uma outra condenação, também na comarca de Macaíba, já que houve um declínio de competência para a comarca de Natal, da mesma arma de fogo, a outra pena de 4 anos e meio. Então, excelência, a tese defensiva é a ocorrência do bis in idem, e vou adentrar um pouco mais nesses fundamentos. Tanto é bem verdade que, em face desse fato, dessa apreensão dessa arma de fogo, o sargento Dagoberto, ele foi condenado a uma pena de 9 anos. Tanto é que, além do bis in idem, invoca a Vossa Excelência também o princípio da proporcionalidade, porque hoje o acusado é pego com um fuzil, que é um crime hediondo, ele pega uma pena de 3 anos. E, nesse caso específico, o requerente, por trazer consigo uma pistola de arma de fogo de uso restrito, pegou uma pena de 9 anos. Foram feitos recursos de apelação e gostaria também de fazer o registro do excelente despacho da desembargadora doutora Zeneide, que já preliminarmente entendeu que os processos eram conexos e mandou unificá-los. Imagine a dificuldade que a defesa teria para poder fazer esse pleito defensivo com esses processos tramitando em relatorias distintas. O processo foi a julgamento perante o Tribunal de Justiça e a Câmara Criminal
entendeu pelo não provimento do recurso de apelação. Nosso presente recurso, hoje, lastreia-se exatamente no voto do eminente desembargador, que entendeu de forma muito coerente que ocorreu a presença do bis in idem. O crime de arma de fogo, assim como a lei de drogas, são verbos de misto alternativos. O que acontece? Quaisquer uma dessas condutas que o acusado possa transcorrer no elemento subjetivo do tipo, ele vai estar correndo ou cometendo apenas um ilícito. Por exemplo, vamos imaginar que uma determinada pessoa esteja trazendo naquele momento uma substância entorpecente na modalidade de trazer consigo. Ele vai responder também pela aquisição ilícita do entorpecente? Lógico que não. Ele responde apenas por um crime. Nesse caso específico, o requerente ele está respondendo pela mesma arma de fogo, não só pela modalidade de trazer consigo, mas sim por ter adquirido. Pergunto também a Vossas Excelências, qual é o acusado que respondeu pelo crime de porte de arma de fogo, quer de uso permitido, quer de uso restrito, que ele não tenha adquirido ilegalmente? Então, inegavelmente, nós estaríamos também entendendo que todas essas circunstâncias de quem for pego incorrendo em quaisquer desses delitos, ele teria necessariamente que responder por dois crimes e receber 2 penas. Isso aí, inegavelmente, estaríamos incidindo no bis in idem. Então, Excelências, com muita tranquilidade, tenho certeza da convicção dos pleitos defensivos. Por essa razão, a defesa solicita a Vossas Excelências que acolham a tese defensiva. Tanto é que outro fato que é importante destacar, que a perícia nos 2 processos da arma de fogo é exatamente a mesma. Mesma arma de fogo, mesma numeração de arma de fogo. Então, a gente está incorrendo numa pena totalmente desproporcional para o requerente, impondo uma pena de 9 anos pela conduta de trazer consigo uma arma de fogo. Outra circunstância, que agora eu queria invocar uma questão de ordem e requerer, porque foi um fato posterior ao requerimento dos embargos infringentes, com a modificação do Estatuto do Desarmamento, que é uma norma penal em branco, pelo decreto do presidente Jair Bolsonaro e corroborado por uma portaria do Ministério do Exército, a arma de fogo de uso restrito de calibre 9 milímetros virou de uso permitido. Então, como foi um fato posterior e o processo não está em julgado, então eu estou invocando também uma questão de ordem para que Vossas Excelências concedam uma ordem de ofício para que seja acolhido a novatio legis in melius, porque nessa situação específica, como pedido subsidiário, o crime de uso restrito, que ele foi condenado, virou agora de uso permitido. Então, ele, nessa situação, seria agraciado com a pena mais branda. Essa modificação é corroborado pelo artigo 9 do Pacto de São José da Costa Rica, que também garante que seja aplicado a lei mais benéfica aos acusados nos termos da mesma forma que como dispõe o artigo 2º do Código Penal. Outro detalhe para ilustrar para Vossas Excelências como esse fato foi controvertido, inclusive a própria Procuradoria de Justiça, quando foi emitir parecer em um processo, ele entendeu pela ocorrência do bis in idem. A mesma Procuradoria de Justiça foi emitir parecer em relação ao 2º processo, ele entendeu que não ocorreu o bis in idem. Então, Excelências, são esses os pleitos defensivos e, por esses motivos, a defesa solicita que seja acolhida a tese do bis in idem em relação à modalidade adquirir e, em caso de não acolhimento, que Vossas Excelências concedam a ordem de ofício para acolher a novatio legis in melius, já que o crime de porte de arma de fogo de uso restrito, em face da arma de 9 milímetros, hoje considera-se de uso permitido. São os termos em que requer. Com a palavra, relator. Senhor presidente,
pela ordem. Pois não. Esse assunto também diz pertinência à Câmara Criminal. Isso. Talvez por conveniência dos colegas, eu pediria vista. Mas se Vossa Excelência quiser deixar para me dar vista no final, eu aceito. Não, mas para os colegas ficarem bem à vontade, temos aqui 2 integrantes da Câmara, e sabe que esse assunto é corriqueiro lá. Isso. E a Câmara tem uma responsabilidade indireta desse assunto, por isso eu pediria Isso. vista. Se Vossa Excelência quiser ouvir demais, eu agradeço. Ela, só para a relatora proclamar o entendimento dela, e Vossa Excelência pede vista antecipada. Eu acho que está correto. Independentemente do voto vista dele, eu quero externar meu voto, porque ele é um pouco diferente da relatora, Certo. de maneiras que também poderá proporcionar uma informação diversa para o pedido de vista. Pois não, Excelência. É com a palavra, vereadora Judite, relatora. Inclusive, em relação à questão de ordem suscitada pelo doutor advogado, eu quero dizer o seguinte, que essa matéria está dentro da tese dele, da Novácio Legis e Melius, que eu, inclusive, estou rechaçando, mas quero, até em respeito ao causídico, dizer os motivos pelos quais não aceito. César, com a palavra. Em primeiro lugar, importa examinar a questão jurídica trazida pelo recorrente a respeito da possível existência de Novácio Legis e Melius, que gerou a retirada dos autos de pauta deste feito, com nova oportunidade de opinamento ministerial. Pelas características processuais do recurso de embargos infringentes e de nulidade, poder-se-ia deduzir que tal matéria, por inovar em relação aos limites da divergência que abriu a possibilidade jurídica dos embargos, não poderia ser enfrentada no contexto deste recurso. Seria, a priori, o raciocínio processual mais lógico, mesmo porque teria o recorrente a qualquer tempo a via da revisão criminal aparentemente mais adequada. No entanto, trilho nesse tema posição jurisprudencial mais atrelada à economia e celeridade processuais, até mesmo por entender que o julgador poderia, inclusive de ofício, rever circunstâncias judiciais com base na aplicação da Novácio Legis e Melius, não cabendo no processo penal visão excessivamente rígida em relação aos limites do recurso proposto. E cito, nesse sentido, julgados de embargos infringentes em que essa matéria é trazida, e vou ler tão somente a parte que interessa. É caso de embargos infringentes e de Novácio Legis e Melius. A ausência de recurso a controverter a sanção basilar não impede a revisão da basilar na hipótese, considerando que o ajustamento técnico do fato corresponde ao emprego de arma branca por força de inovação legislativa posterior ao manejo do apelo, encontra-se inserido nos efeitos devolutivos do recurso. É da relatoria do desembargador José Conrado, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, exatamente. E outros embargos infringentes que também diz afastamento do ex-ofício da causa de aumento atinente ao emprego de arma, lei tal que implica Novácio Legis e Melius, mostrando que até de ofício poderia ser feito, é da relatoria do desembargador Camargo Aranha Filho, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Feito tal esclarecimento, registro, todavia, que a pretensão do recorrente em caso não reclama acolhimento. Deve-se considerar, em primeiro plano, que a desclassificação pretendida tem por base decreto presidencial que, como bem examinado pelo parquê, traduz mero complemento de norma penal em branco, não representando modificação concreta da própria legislação penal. Acompanhando o parecer ministerial, destaco nesse contexto o seguinte, abro aspas, que a conduta prevista no artigo 16 da Lei 10.826 de 2003, portar ilegalmente arma de fogo de uso restrito, continua sendo crime, e o decreto número 9.785 de 2019 apenas alterou a norma penal em branco que complementa o referido dispositivo legal, distinguindo as armas de uso permitido e restrito. Logo, em se tratando de norma penal em branco, cujo complemento depende de ato do Poder Executivo,
transitoriedade de certas situações é a razão ensejadora desse tipo de formulação legislativa, de modo que a pretensão de revisão de casos julgados milita contra a lógica das normas penais em branco e fragiliza a sua força normativa. Fecho aspas. Tal transitoriedade é tão evidente na espécie que o decreto especificamente apontado pelo requerente não mais existe no mundo jurídico, sendo de público conhecimento a edição, por parte da Presidência da República, de sucessivos decretos a respeito da regulamentação da matéria, cujos teores, inclusive, se encontram subjúdice no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, rechaço a hipótese de desclassificação do delito, por entender que os decretos que vêm regulamentando a classificação das categorias de arma de fogo não traduzem o conceito de lei formal efetivamente modificadora da legislação penal, em que pese o respeito pelo entendimento em sentido contrário, juntado aos autos pelo requerente, aí aqui eu digo as folhas, não detendo, especialmente nesse momento, força normativa suficiente para contrariar a segurança jurídica que se espera da aplicação da lei penal vigente. Aliás, destaque-se a respeito de tal entendimento dissonante que os documentos trazidos pelo requerente apenas revelam opinamento de natureza meramente doutrinária, extraído de boletim criminal comentado do Ministério Público do Estado de São Paulo, emitido, inclusive, em relação ao decreto número 9.785, de 7 de maio de 2019, sabidamente já revogado por decreto ulterior, o que reforça a tese de fragilidade das supostas mudanças legais defendidas. Quanto à matéria de fundo dos embargos, registro que o embargante foi condenado nos autos da ação penal, número aqui declinado, por porte ilegal de arma de fogo e pelo exercício arbitrário das próprias razões, este último tipo com punibilidade extinta pela prescrição. Há uma pena final de 4 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias multa, restando igualmente condenado, no âmbito do mesmo juízo de origem, pelo delito de aquisição ilegal de arma de fogo, artigos 16 e 20 da Lei 10.826 de 2003, há uma pena também de 4 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias multas, sendo as duas apelações criminais por ele interpostas, consoante relatado, desprovidas por maioria de votos. A controvérsia repousa, basicamente, no exame dos contextos fáticos que levaram às duas condenações, bem como na necessária análise das características e natureza própria do tipo penal do artigo 16 da Lei 10.826 de 2003. O embargante defende, assim como a divergência instaurada no julgamento dos apelos, que os fatos apreciados nas duas ações penais estariam envolvidos na prática de delito único, predominando, no entanto, quando do julgamento dos apelos, o entendimento que existiam contextos fáticos distintos, capazes de permitir duas condenações independentes. Em que pese o respeito pelo entendimento do ente ministerial, o qual aduziu, abro aspas, que mesmo em se tratando da mesma arma de fogo, a distinção entre os desígnios nos quais estava imbuído o agente em cada uma das situações fáticas impede o reconhecimento de crime único, fecho aspas. Esse trecho foi extraído das contrarrazões. É preciso considerar que a natureza do tipo descrito no artigo 16 da Lei 10.826 de 2003, parêntese, possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, fecho parêntese, impede, em meu sentir, esse exame independente de desígnios, o qual contraria a própria dicção do tipo.
O crime em exame é descrito em tipo penal misto alternativo, isto é, que descreve mais de uma conduta como potencialmente ensejadora do fato criminoso, sendo tais condutas fungíveis, não cumulativas, ou seja, pelo cometimento de apenas uma delas ou mesmo de várias, é que surge a prática de apenas um crime. Não se trata de afirmar que seria inviável em tipos tais reconhecer a possibilidade de concurso material de delitos. Porém, tal possibilidade estaria condicionada, em meu entender, no necessário vislumbre de fatos efetivamente distintos, como, por exemplo, a aquisição e o porte de armas diferentes em momentos também distintos. No caso em análise, percebe-se que o recorrente adquiriu arma de fogo em novembro de 2005, sendo preso em janeiro de 2006 pelo porte ilegal dessa mesma arma de fogo. Confirmar a posição que predominou no julgamento dos apelos seria, em meu sentir, data máxima vênia, o mesmo que negar a natureza mista alternativa do referido tipo penal, exigindo do Estado juiz, inclusive, que aplique na espécie o mesmo concurso material em relação a outros verbos do tipo. Em outras palavras, a prevalecer tal entendimento, deveria ser o recorrente julgado e condenado em concurso material por pelo menos 5 crimes distintos: adquirir, possuir, deter, transportar e manter sob a sua guarda a mesma arma de fogo. Entendo dessa forma, pela lógica extraída da natureza do tipo, que o exame da possível existência de desígnios diferentes em novembro de 2015 e janeiro de 2016 se torna irrelevante, tratando a hipótese, em todo caso, de crime único, sendo a primeira conduta mera preparação para a segunda, atentando ambas contra um único bem jurídico. Situação distinta ocorreria caso fosse o réu processado e condenado em tipos distintos da mesma lei, como o caso que eu cito aqui numa decisão contrário senso. Tratando a espécie em contrapartida de condenações criminais pela prática de 2 verbos do mesmo tipo penal, entendo que a manutenção da soma das penas levaria realmente a verdadeiro bis in idem. Pelo exposto, dou provimento parcial a recurso de embargos infringentes, rechaçando a tese de desclassificação do delito, porém acolhendo a insurgência em relação ao conhecimento de bis in idem da condenação, confirmada no julgamento das apelações criminais, razão pela qual absolvo o recorrente da prática de um dos crimes de porte legal de arma de fogo, mantendo inalterada a condenação em relação ao outro. É assim que eu estou votando, Excelência. Vereador Cláudio. Excelência, está com dificuldade aqui de expor esse voto, mas eu vou ler aqui no que interessa e há uma pequena diferença do voto da desembargadora Judite. Cadê o processo, hein? E, como houve um pedido de vistas, eu vou expor meu voto até para que um colega tenha mais informações e mais elementos para trazer o seu voto. Não, mas depois se acha. Verifique que o embargante fora condenado 2 vezes na pena de 4 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias de multa em sanção a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto pela prática dos delitos, do delito previsto no artigo 16, na modalidade de adquirir e portar. Eu estou pedindo vênia para acompanhar o voto vencido, desembargador Glauber Rego, nas apelações. Nós estamos julgando o 4 e o 5 conjuntamente, não é? Isso. Exatamente. Para ser mais objetivo quanto ao meu entendimento, para não cansar Vossas Excelências, eu digo, o tipo penal em questão, do tipo penal em questão, infere-se que se trata de crime de ação múltipla, mista, já foi dito, assim como a conduta do réu atingiu mesmo bem jurídico e que o crime por ele praticado é de ação múltipla, então ocorrido no mesmo contexto, sendo os fatos descobertos em uma só oportunidade, reputa adequado o reconhecimento da ocorrência do crime 1. Nesse sentido, traga ensinamento de Luiz Flávio Gomes, enfim. Também
diversos julgados do ministro Félix Fischer, quando ele diz o delito previsto no artigo 14 da lei é tipo misto alternativo, também do ministro Hamilton Carvalho, do Sebastião Reis. E digo o seguinte: eu reconheço a prática do crime único, fazendo o acusado absolvido da prática do delito previsto no artigo 16 da Lei 10.826, na modalidade de adquirir, nas apelação 2015-01-53943. Por outro lado, no tocante à condenação no processo 319.54.820.0121, pela prática do delito previsto no 16, na modalidade portátil, se proceder com a desclassificação da continuação da superveniência do decreto 9.847, que, de passagem, embora haja questionamento a respeito da validade desse decreto, ou de possível dificuldade de ampará-lo na lei, mas a questão é que existe o decreto hoje que amplia o rol das armas de fogo de uso permitido, dentre as quais consta o artefato apreendido no presente feito. O artigo 2º do decreto diz que considera-se arma de fogo de uso permitido a arma citada aqui, inclusive, na tribuna, constante do processo de 9 milímetros. Desse modo, a novatio legem melius deve ser aplicada à hipótese dos autos, pois a arma apreendida, bem como as munições, passaram a ser de uso permitido. Destarte, em razão do abrandamento da conduta imputada do réu, passa-se a readequação da pena nos termos que dispõe o artigo 14 da Lei das Armas. Mantém a análise do artigo 59 do Código Penal, efetuada pelo magistrado da COF, fixando a pena base em 2 anos de reclusão, além do pagamento de 10 dias multa. Na etapa intermediária, apesar da confissão, não há como atenuar a pena base fixada em razão da mesma já estar no mínimo legal. Por outro lado, eleva a pena pela metade, pois a causa especial de aumento do artigo 20 da Lei 10.826, isto é, em mais 1 ano e 5 dias multa. Dessa forma, aplicando-se a dosimetria efetuada com base nessas premissas, torna definitiva a pena em 3 anos e 15 de reclusão e 3 dias multa, e 15 dias multa. Esclareço, regime inicial aberto para o resgate da pena em razão de se tratar de réu primário e da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Artigo 33, parágrafo 2º, inciso C do Código Penal. Em conclusão, o meu voto é no sentido de conhecer e dar provimento aos embargos infringentes, números X e X, para absolver o recorrente da prática do delito previsto no artigo 16 da lei citada, na modalidade adquirir, na apelação número X, e quanto à condenação de apelação da outra, pela prática do delito previsto no artigo 16 da lei, na modalidade portada, desclassificar a conduta praticada do réu para aquela prevista no artigo 14 da mesma lei de regência, com a consequente readequação da pena. E como voto. Senhor presidente. Como revisor. Senador Glauber. Me permita só um registro para fazer o devido esclarecimento, porque como foi um tema recente, são 30 segundos, Excelência, muito rápido. Todo mundo foi noticiado na mídia aqueles embrólios criados pelos decretos presidenciais acerca da alteração do Estatuto do Desarmamento. Desde a instituição do Estatuto do Desarmamento, quem delimitava o que era permitido e restrito era uma portaria do Ministério do Exército. E, para dirimir essa discussão, que como foi uma portaria nova, datada de 12 de agosto de 2019, o Ministério do Exército fixou uma portaria introduzindo a pistola 9 milímetros em uso permitido, até para esclarecer essa eventual discussão. Okay. Senador Glauber, Senhor presidente, Vossa Excelência, permitindo, e com a permissão já do desembargador Gilson, que pede vista antecipada, o voto na Câmara Criminal, eu fui o voto vencido. E, embora o desembargador Gilson diga que é uma matéria corriqueira, e de fato a questão do porte, posse de arma de fogo, mas o caso específico, nestes 6 anos que estou na Câmara Criminal, ele é único. É o único que eu me recordo em que se teve uma condenação
nessa situação pelo fato de adquirir e pelo fato de portar. E o desembargador Saraiva foi o relator, e, como já dito, o voto divergente foi meu. E, naquela oportunidade, o interessante é que tudo que foi dito na tribuna, de fato, retrata a cronologia fática. Em novembro do ano de 2015, o acusado, o embargante, ele adquiriu essa arma de fogo e, em 26 de janeiro do ano de 2016, houve o flagrante pelo porte. Então, em que pese esse período, que já é curto, e como bem destacado no voto da desembargadora Judite, a situação fática, ela bem destacada, ela é única. Foi o flagrante pelo fato de portar a arma. E aí, no momento do flagrante, ele, quando indagado, ele disse que havia adquirido de Luciano Monteiro de Melo a arma. Foi perguntado de quem ele tinha adquirido. E aí ele disse. E, por conta disso, gerou-se um novo processo e essa dupla condenação. E aí o meu voto no sentido de dar provimento ao recurso na Câmara Criminal, absolvendo da acusação de aquisição da arma de fogo. O tipo penal, há multiplicidades de condutas, mas, bem dito no voto da relatora, somente uma condenação pode acontecer, ainda que praticado mais de uma. Então, eu já antecipo meu voto no sentido de acompanhar a relatora neste ponto, porque esse é o limite dos embargos infringentes. No entanto, o desembargador Cláudio Santos traz uma matéria que é posterior ao julgamento. Esse decreto ele é posterior e beneficia o acusado. E eu me recordo aqui, num embargos infringente, eu acredito que na relatoria do desembargador Cornélio ou do desembargador Ibanez, em que havia uma discussão do porte de arma, a relatoria era da desembargadora Zeneide e houve a divergência, ou do desembargador Ibanez ou do desembargador Cornélio. E foi aplicado esse entendimento agora trazido pelo desembargador Cláudio Santos. Então, eu também me acosto aqui à posição do desembargador Cláudio Santos, no sentido de dar provimento aos embargos, inclusive para absolvê-lo da acusação do crime de aquisição e aplicar a diminuição da pena por conta do porte de arma, que aí passaria a ser de uso permitido. Nesses termos é o meu voto, senhor presidente. E com essas razões, antecipando aí... O Gilson mantém o pedido de vista. Eu quero vista e prometo trazer o processo na próxima sessão. Ok. Os demais aguardam o voto do desembargador Gilson. Então, depois o voto da relatora, desembargador Cláudio, desembargador Glauber de Virgindo, pediu vista antecipada do desembargador Gilson. E os demais aguardam o voto vista. Sim, com a ampliação do entendimento do desembargador Cláudio. Tem aqui também um pedido de preferência e sustentação oral, feito pelo doutor Fabrício Feliciano, de um agravo interno em ação penal. O tribunal, o regimento interno, ele não prevê a sustentação em agravo interno em ação cível, em apelação cível. Trata-se de uma ação penal aqui originária. Eu quero submeter à Corte essa, já que hoje se discute muito nos tribunais superiores, o direito de defesa, o contraditório, é assegurado a defesa ampla. O desembargador Amauri, Vossa Excelência, sobre a sustentação Sim, na verdade, senhor presidente, essa matéria... o regimento é omisso com relação a isso. Isso. Então, qual o processo, desembargador? O princípio aí qual o processo? Da ampla defesa. É o 10 da pauta física. É uma grave interna ação penal 2016-00983, da relatora desembargadora Judite. Realmente, alguns tribunais, Tribunal Superior, tem previsão em não admitir, mas o nosso é omisso e eu penso que aí deve prevalecer naturalmente o princípio da ampla defesa. Não é? A manifestação de defesa da tribuna pelo advogado, eu entendo que deve ser concedido, deve ser deferido. Sim. E depois a Corte, inclusive, avaliará o regimento. Discutir isso. Para inserir ou não no regimento. Isso. Mas ante a omissão regimental, eu penso que não há impossibilidade.
Houve sustentação, Isso. não foi? Isso. Lembrou bem, Isso. excelência. Declaro também. Embaixadora Judite também, questão de ordem. Deve haver sustentação, matéria penal, ampla A do Cláudio defesa também. a favor da sustentação. A do Expedito, a do Vivaldo, desembargador Saraiva, a do Vigílio, a do Lermano, a do Ibanez. Presidente, aqui a ação é processo penal, então. É isso. Diferente da regra do processo civil, que está regulamentado o direito à sustentação oral e as hipóteses que são permitidas ou não permitidas as sustentações orais. Para o processo penal, eu acho que, sim, a questão de ordem deve ser para permitir. Embaixador Glauber, Sim, senhor presidente. Pela... embaixador Gilson, embaixador Cornélio. Ok, então... Doutor Fabrício, Vossa Excelência dispensa a leitura de relatório. Então, Vossa Excelência está com a palavra na forma regimental, dispõe de 15 minutos. Excelentíssimos senhores desembargadores, membros deste Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, excelentíssimo senhor Procurador de Justiça, senhores serventuários, colegas advogados aqui presentes essa sessão de julgamento. Senhor presidente, inicialmente eu gostaria de agradecer imensamente a Vossas Excelências pela oportunidade e possibilidade de sustentar oralmente as razões do agravo, ainda que, como já foi dito, não esteja previsto expressamente no regimento interno deste tribunal, o que revela o apreço que Vossas Excelências têm pela Constituição Federal, pela ampla defesa e pelo contraditório. Excelentíssimos senhores embargadores, o agravante foi denunciado pela suposta prática do crime de dispensa indevida de licitação. Ao final da instrução criminal, o próprio Ministério Público chamou atenção para o fato de que havia ali naquele processo uma parte que dizia respeito à competência da Justiça Federal e opinou pelo desmembramento do feito, pela cisão do processo, a fim de que a parte de competência federal fosse julgada pelo egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A defesa, então, encaminhou um pedido no sentido de que não seria possível essa cisão processual, mas sim, à luz do que diz a súmula 122 do STJ, deveria ocorrer a remessa, o declínio de competência integral para o TRF da 5ª Região. Esse pedido da defesa foi acolhido pelo então relator, que substituía a eminente relatora desembargadora Judite, que determinou a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Mas Sua Excelência não declarou a nulidade, desembargador Expedito, de todos os atos decisórios praticados no processo pelo juízo reconhecidamente incompetente. A defesa, então, opôs embargos de declaração que não foram acolhidos ao argumento de que poderia o juízo competente ratificar os atos decisórios. Com todo respeito a esse entendimento, não se trata aqui da discussão se cabe ou não ao juízo competente a ratificação de atos decisórios praticados pelo juiz incompetente. O que a defesa encaminha aqui neste agravo é um pedido de que Vossas Excelências apliquem o que está textualmente previsto no artigo 567 do Código de Processo Penal. E o que diz o artigo 567 do Código de Processo Penal? Diz o seguinte: a incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juízo competente. Ou seja, de acordo com a regra expressa do Código de Processo Penal, a remessa dos autos ao juízo competente, uma vez reconhecida a incompetência, somente ocorrerá depois de declarada a nulidade de todos os atos decisórios, que é exatamente a questão posta hoje aqui a julgamento neste agravo. E trago, para ilustrar, senhores embargadores, um julgado recente do Superior Tribunal de Justiça,
que analisou a matéria de forma idêntica ao que está sendo proposto aqui no agravo. Disse o seguinte: foi concedida a ordem, entre aspas, de ofício, para, reconhecendo a competência da Justiça Federal, anular a sentença e o acórdão proferidos pela Justiça Federal, facultando-se a ratificação dos atos processuais anteriormente praticados, que é, de fato, uma faculdade. Eu me refiro aqui ao habeas corpus 314.683 de São Paulo, de relatoria do ministro Nefe Cordeiro, sexta turma, julgado em 8 de março de 2016. Ainda mais recentemente, no julgamento, este advogado impetrou um habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que discutia uma questão de competência. E a ordem foi concedida pelo TRF para declarar a competência da Justiça Estadual e determinar a remessa dos autos a um juízo lá do Alto Oeste. E havia expressamente no habeas corpus um pedido de que fosse declarada a nulidade dos atos decisórios praticados pelo juízo da 12ª Vara Federal do Rio Grande do Norte. O acórdão foi omisso quanto a esse pedido, e foram opostos embargos declaratórios, que foram julgados no dia 20 de agosto do mês passado, com parecer favorável do Ministério Público, acolhendo o pedido da defesa. A ementa desses embargos diz o seguinte: processual penal, embargos de declaração, acordam que concedeu a ordem para declarar incompetente o juízo federal, mas que não se pronunciou sobre os atos decisórios até então praticados. Aplicação do disposto no artigo 567 do Código de Processo Penal, nulidade dos atos decisórios praticados por juízo incompetente, embargos providos, como eu disse, em 20 de agosto de 2019, no habeas corpus 080-6614-45, de 2019, 405-0000, de relatoria do eminente desembargador federal José Lázaro Alfredo Guimarães, da 4ª turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Então, senhores embargadores, o pedido que a defesa encaminha nesse agravo, como eu disse, não se trata aqui de uma divergência jurisprudencial ou de uma divergência doutrinária. Não. Se trata apenas de que seja aplicada a lei. É o que está textualmente no artigo 567 do Código de Processo Penal, e não há aqui nenhum prejuízo para o processo. A defesa não busca com isso uma prescrição, por exemplo, está longe disso. O que a defesa busca é a oportunidade de tentar, no juízo competente, que a denúncia não seja recebida. E, para isso, eu preciso que, de fato, esta Corte acolha o dê provimento ao agravo para, antes de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que declare a nulidade de todos os atos decisórios praticados neste processo pelo juízo que já foi reconhecidamente incompetente. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Palavra, eminente relatora. Pois não, excelência. Preenchido o requisito de admissibilidade e não vislumbrando causa jurídica para o exercício de juízo monocrático de retratação, conheço do recurso e trago à apreciação deste colegiado. Consoante relatado, após provocação do próprio autor da ação penal, foi proferida nestes autos decisão declinatória de competente da lavra do juiz convocado Luiz Alberto Dantas Filho, que à época exercia esta jurisdição por força de convocação regimental, por meio da qual reconheceu que as denúncias ofertadas pelo parquê, atinentes a potenciais irregularidades em pelo menos 13 procedimentos licitatórios, envolvia apuração de malversação de recursos públicos federais, o que gerou a atração da competência da Justiça Federal por força do artigo 109, inciso 4 da Constituição da República. Desde os embargos aclaratórios opostos, defende o réu, ora agravante, que houve omissão em tal deciso, uma vez que caberia ao juízo declarar expressamente a nulidade dos atos decisórios praticados nestes autos, como consequência processual lógica da declaração de incompetência. Ao rejeitar os embargos, registrei
aspas, que ao decidir pela incompetência da Justiça Estadual, determinando a remessa dos autos à seara competente para o processamento e julgamento da ação penal, o então relator não violou a norma processual pela simples ausência de declaração explícita de nulidade dos atos decisórios, mesmo porque tal providência não é sequer exigida pelo Superior Tribunal de Justiça, corte responsável pela interpretação da legislação infraconstitucional. Observe-se como tem decidido aquele Tribunal Superior no que tange à melhor interpretação do artigo 567 do Código de Processo Penal, citando, inclusive, precedentes do próprio excesso pretório. E eu trago aqui uma decisão do ministro Herman Benjamin, onde consta que o Supremo e o STJ, nos casos de incompetência absoluta, firmaram o entendimento que os atos decisórios são ratificáveis. E outro aqui da ministra Nancy Andrighi, onde consta que, constatada a incompetência absoluta, os autos devem ser remetidos ao juízo competente, que pode ratificar ou não os atos já praticados, inclusive os decisórios, nos termos do artigo 567 do Código de Processo Penal e 113, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. É o agravo a que ela negou aqui provimento. E consta mais, se as próprias Cortes Superiores admitem a possibilidade de ratificação por parte do juízo competente dos atos decisórios já proferidos, ainda que se trate de declínio em virtude de incompetência absoluta, ratificação esta que pode ser, inclusive, implícita, não há que se falar em eventual mácula na decisão proferida ou em violação do comando incerto no artigo 567 do Código de Processo Penal, uma vez corretamente aplicado pelo então relator. E com esses termos eu rejeitei o recurso. Voltando agora ao caso. Em que pese o respeito pelo direito de insurgência do agravante, mantenho inalterado o entendimento registrado, mesmo porque não haveria sentido em admitir possibilidade de ratificação de atos decisórios que, necessariamente, no entender do agravante, estariam automaticamente excluídos do caderno processual, não existindo na manutenção temporária de seus efeitos sequer prejuízo processual ao recorrente, uma vez que caberá à Justiça Federal, aí sim, necessariamente, o reexame das questões aqui já decididas, com ratificação ou não dos atos praticados, nos mesmos moldes que faria caso houvesse a pretendida declaração expressa de nulidade. Por tais razões, trazidas objetivamente à apreciação do colegiado, nego o provimento ao recurso de agravo interno, mantendo incólume a decisão, confirmando o entendimento pela inexistência de omissão na decisão declinatória de competência ou mesmo de violação, ainda que implícita, ao comando do artigo 567 do Código de Processo Penal, e é assim que eu estou votando. Embador Cláudio, como a Vossa Excelência. Eu aplico a necessidade da anulação dos atos decisórios. A lei é clara, eventual divergência existe na jurisprudência, sem dúvida, como relatado pela ilustre relatora, mas independe essa questão de apreciação pelo juízo declinado. O juízo declinado poderá aproveitar ou não os atos decisórios, mas a incompetência absoluta gera, sim, a anulação de todos os atos decisórios no processo, como está na imensa maioria da jurisprudência, e me parece muito clara a interpretação pelo Código de Processo Penal. Um aspecto que se evidencia nessa eventual divergência na jurisprudência nacional é que há atos decisórios que são muito importantes, como, por exemplo, prisão preventiva no decorrer do processo, e aí, se reconhecendo a nulidade absoluta do processo, essa eventual prisão preventiva estaria revogada, e aí o réu, o acusado, estaria
por exemplo, livre imediatamente antes que a outra justiça declinada, federal, no caso, se pronunciasse a respeito. Mas tem que haver, ao reconhecer a nulidade absoluta, a meu entendimento, máxima vênia, tem que haver a anulação dos atos decisórios praticados. Assim, eu tenho acompanhado essa imensa maioria da jurisprudência, pedindo vênia à relatora. Baldo Expedito, como dando provimento ao agravo. Isso. Relatora. Baldo Vivaldo. Baldo Saraiva, relatora. Baldo Vigílio, relatora. Baldo Lermando. Excelência, eu vou pedir vênia à relatora e vou acompanhar o voto divergente do Mário do Cláudio. Baldo Ibanez. Senhor presidente, o propósito do agravo é permitir que o juízo declarado competente faça o juízo de admissibilidade da ação. O tribunal, anulando esse ato decisório, que foi o recebimento da denúncia, o juízo competente teria que analisar a possibilidade de receber ou, por conseguinte, rejeitar a denúncia. Esse é o interesse da defesa principal. Eu noto aqui que a denúncia foi recebida, até agora não há nenhum ato, a não ser a existência da ação penal, que cause, de certa forma, prejuízo ao acusado. Porque não há prisão decretada, não há restrição de bens, até agora, objeto de outra decisão. Só que eu quero concluir meu raciocínio para chegar a isso aí. Obrigado. Pois bem, então, se houvesse outra medida, aí sim precisaria da anulação. Mas veja que quando a lei diz que o juízo competente poderá ratificar ou não a decisão, ele terá que fazê-lo, seja para manter a denúncia recebida ou para rejeitá-la. Então, não é só porque o tribunal, a relatora declarou a incompetência, que ele não anulou esse ato decisório, que ele não terá a obrigação de fazer, de reexaminar. Então, o prejuízo eventual para a defesa ele tem uma denúncia recebida até que o juízo competente reexamine a matéria. Até lá, ele só tem a denúncia recebida, né? Visto que essa decisão de receber não foi declarada nula. Então, não me parece haver a necessidade impositiva de o tribunal já declarar a nulidade desse ato. Então, assim, eu voto com a relatora. Doutor Glauber. Senhor presidente, na Câmara Criminal, eu tenho até então me posicionado no sentido da possibilidade de ratificação, até mesmo de atos decisórios, em caso do declínio da competência. No entanto, tem razão, inclusive de precedentes recentes trazidos da tribuna, eu, com a permissão dos pares, eu peço vista dos autos para melhor analisar, inclusive com a possibilidade de mudança de posicionamento. Então, o demais aguardo o voto vista. Senhor presidente, Pois não. Na próxima semana não estarei aqui. Isso. Eu estou com viagem marcada, inclusive com pedido já deferido. Mas eu vou, no caso, na hipótese, vou antecipar meu voto para acompanhar a divergência, senhor presidente. Eu penso que a literalidade do dispositivo invocado no pedido e na tribuna, com todas as vênias, já induz, naturalmente, a essa necessidade da declaração de nulidade, que antecede a remessa. Ao ser recebido lá, que esses atos podem ser ratificados segundo a apreciação do novo relator. Mas o próprio Código dispõe expressamente que há necessidade dessa declaração de nulidade. A jurisprudência tem discutido a questão da necessidade de ratificação ou não, da legalidade de ratificação ou não. Mas quanto à questão da declaração de nulidade anteceder a remessa, isso me parece norma cogente e imposta
pela literalidade do dispositivo do 567 do Código de Processo Penal. De maneira que eu vou antecipando o meu voto, sem acompanhar a divergência, pedindo todas as vezes à governadora relatora. Então, o desembargador Gilson, desembargador Cornélio, aguarda o voto vista. Ok. Está com vista ao desembargador Glauber Rico. O 6 é uma ação direta de inconstitucionalidade, com poder liminar, requerente do prefeito do município de Natal, requerida à Câmara Municipal de Natal, a Amicus Curiae, Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio Grande do Norte, a Noreg, relatoria do desembargador Glauber. Está em mesa, senhor presidente. Pode, ela está em votar. Está disponibilizado, eu faço aqui a leitura da emenda, até porque a cautelar já foi julgada. Vou alegar um impedimento, senhor presidente. Impedimento. E aí, senhor Impedimento da presidente? suspeição. Suspeição. E aí, senhor É presidente? o 6. 6, Amaury. É o 6. É o 6, Amaury. Aberto aí o debate. A emenda tem a seguinte redação: constitucional, ação direta de inconstitucionalidade, parágrafo 4º do artigo 4º da Lei Complementar do Município de Natal, de número 152/2015, emenda parlamentar que obstua a possibilidade de inscrição dos créditos tributários imobiliários nos cadastros privados de proteção ao crédito, cujo valor não ultrapassasse R$ 1.500. Tolhimento de um dos efeitos secundários e consequenciais advindos dos protestos dos títulos desta natureza, artigo 29 da Lei Nacional 9.492/97, reconhecimento pelo STF nos autos da AD 5135 da constitucionalidade e legitimidade da realização do protesto, sem distinção das certidões de dívida ativa, limitação para a realização de inscrição creditícia de dívida ativa municipal não constante do superveniente artigo 20b da Lei Federal número 10.552/2012, enxertado pela Lei Federal número 13.606/2018, preceptivo questionado que ultrapassou a barreira da suplementação própria ao se descurar em observar os parâmetros emanados da União, suplantando os termos gerais estabelecidos, matéria relativa a registros públicos de competência legislativa da União, inciso 25 do artigo 22 da Lei da Constituição Federal, afronta ao artigo 24 da Constituição Estadual do Rio Grande do Norte, acréscimo empreendido pelo Poder Legislativo que limitou a atuação da Procuradoria Municipal na busca pela cobrança extrajudicial de determinadas dívidas tributárias, ingerência na sua organização e funcionamento, vilipêndio aos princípios da separação dos poderes e reserva da administração, artigo 2º, e por simetria, artigo 64, inciso 7 da Constituição Estadual, proibição que afeta ainda os princípios da efetividade, proporcionalidade e razoabilidade na medida em que favorece apenas uma camada de inadimplentes para com o fisco, prejudicando, em parte, o afã de desjudicialização buscado pela lei municipal, dificultando a cobrança judicial destes créditos tributários, inconstitucionalidade formal e material caracterizadas. Eu estou julgando procedente, senhor presidente, e aí aplicando aqui os efeitos ex nunc a partir da data da concessão da medida cautelar. Desembargador Gilson. Esse é o... Desembargador Cornélio. Suspeição do desembargador Cornélio. Desembargador Amaury. Doutora Judite. Também acompanho, excelência. Desembargador Cláudio. Aqui é inócua a questão do efeito ex nunc ou ex nunc, porque é questão de inscrição em cadastro, né? O que não fez pode ser feito, independentemente de... Desembargador Cláudio, Vossa Excelência permite? Pois não. Esses efeitos eles já foram deferido aplicados na cautelar, sim, já. Mas, sim, em que eu, enquanto relator, restei vencido naquela oportunidade. Então, eu estou trazendo agora, no mérito, já os efeitos. Mas a liminar foi com efeito ex nunc.
pelo que consta aqui, embora Vossa Excelência tenha votado atendendo à regra geral, não é? A regra geral. Não, por achar inócuo, eu vou acompanhar Vossa Excelência no tempo que colocado aqui. Embargador Expedito. Embargador Vivaldo. Embargador Saraiva. Embargador Armando. Também. Embargador Vigílio. Embargador Ibanez. De acordo. De acordo com o relator. Então, a unanimidade nos termos do voto do relator. 7 é o embargo de declaração em ação penal originária. É da relatoria do embargador Cornélio, é o embargante do Ministério Público Estadual e embargado é Isaías. Foi essa que foi. Não, essa já é outra, embargo de declaração, mesma parte. Com a palavra, embargador Cornélio. Pois não. Vou ler só a emenda, só embargo de declaração. Mesma parte. Penal e processual penal, artigo 89, caput da Lei 8.666/93, prefeitos, embargo de declaração em face de acordo que rejeitou a denúncia por inépcia e ausência de justa causa para a deflagração da ação penal. Apontada a omissão sobre os elementos informativos indicados pelo parquê. Em ocorrência, mero inconformismo em relação ao cotejo analítico realizado pelo tribunal. Pretensão da execução da matéria, ausência de vício no acórdão, embargos conhecidos e rejeitados. Como voto. Votado, disponibilizado algum destaque, alguma divergência? Está proclamado o termo do voto do relator. O 8º é uma grave interna em ação civil pública, da relatoria do embargador Cornélio. Está em mesa? Está mesmo. Pode identificar, relatar e votar. A grave interna em ação originária 2015-01-54-653. Agravante, Associação dos Docentes da Universidade do Estado do RN, do ERN, e agravado Estado do Rio Grande do Norte. Vou ler sua emenda também, que é agravo interno, processual civil, agravo interno em apelação civil originária, direito de greve, UERN, movimento paredista, em 2015, ação ajuizada pelo Estado em face da UERN e da Sinta-UERN. Entidades representativas das categorias em greve, proposta de acordo formulado pelo autor, perda sobreveniente do objeto da ação, decisão monocrática que extinguiu o processo em apreciação do mérito, pretensão do agravante de, abre aspas, aderir à proposta de acordo, desde que imposta novas condições, impossibilidade, pretensão ilógica, incompatível com o Instituto da Adesão e que não supera a perda do objeto da ação civil originária, em que se discutia unicamente a legalidade dos movimentos grevistas. Observância das diretrizes do artigo 485, inciso 4 e 6, combinado com o parágrafo 3º do CPC. Agravo interno conhecido e desprovido. Recurso manifestadamente improcedente e aplicação da multa prevista no artigo 1021, parágrafo 4 do CPC. É como voto. Voto está disponibilizado. Se há algum destaque, algum esclarecimento a ser feito, está proclamado o termo do voto do relator na unanimidade. 8 na mesa, 10 já foi, agora o 11. É uma ação penal originária. Autor Ministério Público. O réu aqui tem só as iniciais JL e CDA. Relator Esmador Judito. O advogado pediu sustentação, mas não está presente. Vossa Excelência está com a palavra. É um recebimento de denúncia. Querem que eu leia o voto? Ele foi disponibilizado. Pode ler só a emenda. O voto está disponibilizado. Então, acho e qualquer coisa, é aqui isso, à disposição, claro, né? isso. Constitucional, penal e processual penal. Ação penal originária, denúncia ofertada em face de prefeito municipal. Alegação da prática de crime ambiental. Artigo 54, parágrafo 2º, inciso 5, da Lei número 9.605/98. Destinação irregular de resíduos sólidos e inércia da autoridade competente. Indícios de autoria e materialidade suficientemente demonstrados. Acervo probatório apto a embasar o início da persecução penal. Denúncia formalizada com observância aos requisitos dos artigos 41 e 395 do Código de Processo Penal. Recebimento da denúncia. Delegação imediata de poderes ao juiz da comarca de São Paulo do Potengi para realização de audiência preliminar com vistas à possível formalização de proposta de suspensão condicional do processo. É assim que eu estou votando, recebendo a denúncia e fazendo essa delegação.
O voto está disponibilizado. Se há algum destaque, se há algum esclarecimento a ser feito. Ele está recebendo a denúncia e remetendo à comarca de São Paulo Potengi para a possibilidade de suspensão do processo. Presidente, eu gostaria de lembrar a Corte que essa matéria, referente a crimes ambientais, em decorrência do lixo inadequado, da exposição do lixo inadequado, já foi enfrentada pelo tribunal em relação a alguns prefeitos lá da região oeste, que vários prefeitos foram denunciados por crime ambiental devido à questão do lixo. E o tribunal já se manifestou. Agora eu fiquei com dúvida só se houve recebimento da denúncia ou rejeição naquela ocasião. Só pra, né? Hã? Você só remeteu para a proposta, né? Exatamente, para o tribunal. Falta de aterro sanitário, né? Exatamente isso aí. A região não tem até hoje. Então, em alguns... Não, ela está recebendo já. Ela está recebendo. Não, mas... Isso. Só pode fazer a transação depois de recebida. Não, mas, desembargador Cláudio, o que estou dizendo é que o tribunal se pronunciou e eu tenho dúvida se recebeu a denúncia. Então, não é isso? E nós estamos recebendo aqui, o voto da relatora é pelo recebimento. Estou recebendo então, e delegando para fazer isso. Como é que vai fazer? O que nós estamos decidindo é este processo. Eu só estou dizendo que os casos são semelhantes. Os casos são semelhantes. O mesmo fato foi denunciado e o tribunal, quero saber se o tribunal recebeu para os outros. Se não recebeu para os outros, vai receber para esse por quê? Mas compreenda. Essa vista transparente. Compreenda. Em direito penal, cada caso é um caso. Mesmo que seja semelhante, as razões de não proceder assim ou assado com o lixo podem ser diferentes, devem ser diferentes, dadas as circunstâncias de cada município. Aqui me parece que a recomendação do IDEMA, a recomendação do Ministério Público, há determinadas questões preparatórias que me levam a receber a denúncia e encaminhar para eventual transação no juiz de primeiro grau. Estou votando dessa forma. Desembargador Expedito acompanhou o relator, é, Expedito? Eu pedi vista, excelência. É pedir vista? Pronto, então, após o voto, o Código pediu vista, observado. Os demais aguardam voto vista. 12 é o agravo interno em mandado de segurança. Agravante é Abigail Batista dos Santos. Agravado do Estado do Rio Grande do Norte. Relator Esbardou Vivaldo Pinheiro. Está em mesa, Está em mesa, excelência. Ela está em voto. Voto disponibilizado. Processual civil, agravo interno, mandado de segurança, decisão monocrática que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, denegando a segurança em virtude da ausência superveniente de interesse processual. Artigo 485(6) do Código de Processo Civil 2015, resignação autoral, não acolhimento, ação mandamental que apontava como ato coator específico decisão de cancelamento de matrícula de imóvel, informação prestada pela autoridade coatora no sentido da revogação do referido dissísio. Nova decisão proferida, oportunizando o contraditório e ampla defesa no feito administrativo, perda inequívoca do objeto da demanda, precedentes jurisprudenciais desta Corte, recurso conhecido e desprovido. O voto do desembargador está disponibilizado. Se há algum destaque, se há algum esclarecimento, está proclamado no termo do voto do relator. O 13 é o agravo interno em mandado de segurança, agravante Maria Selma Moraes e agravado do Estado do Rio Grande do Norte. Relator desembargador Vivaldo, está em mesa. É idêntico, excelência. A mesma matéria, idêntica. Mesma fundamentação. Também. Então, mesma proclamação. 14 é o agravo interno em ação direta de inconstitucionalidade. Que é agravante o município de Natal e agravada a Câmara Municipal de Natal. Relatoria Esbardou Ibanez. Em mesa, presidente, eu estou votando por rejeitar o agravo interno interposto nos embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade. Não constatei o equívoco. O voto de Vossa Excelência está disponibilizado. Exato. Está disponibilizado. Se há algum destaque, algum esclarecimento. Embargador Cláudio. Então, está proclamado no termo do voto do relator. O 15 é o embargo de declaração em mandado de segurança. Embargante Pedro Cabral de Macedo Júnior. E embargado do Estado do Rio Grande do Norte, relatoria Esbardou Cornélio. Está com a palavra. Pois não. A ementa, direito processual civil, embargo de declaração em mandado de segurança, acordo que reconheceu a legitimidade passiva da autoridade apontada como coatora. Alegação de obscuridade tenente à suposta aplicação de efeitos retroativos à tese firmada por esta Corte. Desacolhimento, tentativa de discussão da matéria,
impossibilidade, hipótese taxativamente prevista no artigo 1022 do CPC, conhecimento e desprovimento dos aclaratórios. Matéria conhecida da Corte, e o voto está disponibilizado se algum destaca algum esclarecimento. Eu estou divergindo, eu estou encaminhando para o primeiro grau. Senador Saraiva está divergindo, está encaminhando para o primeiro grau. Encaminhando para o primeiro grau. Houve mudança de entendimento da Corte nesse sentido. Ele não apontou outra autoridade. Ok, então, juntando. Ok, convergência do desembargador Saraiva. O 16 é embaixo da declaração, imunidade de segurança, embargante Coopercom, Cooperativa da Construção Civil do Estado do Ceará, embargado do Estado do Rio Grande do Norte. Relatoria do Cornélio. Vossa Excelência está com a palavra. Pois não, é no mesmo sentido também, pelo conhecimento e desprovimento dos aclaratórios. O voto está disponibilizado. Se há algum destaque, se há algum esclarecimento. Então, está proclamada a unanimidade do chefe do voto do relator. Esgotada a pauta física, passaremos agora à pauta do PJE, processo judicial eletrônico. Pelo sistema, os votos estão proferidos. Tem aqui o 9, por maioria, vencido o desembargador Amauri, Vigílio, desembargador Dilermando. O 10, relator para isso. Desembargador Zeneide. O 9 e o 10, redator para o desembargador Glauco, também relatoria do desembargador Zeneide, por maioria. Aqui ficou vencida a desembargadora Zeneide, desembargador Ibanez, desembargador Vivaldo e o desembargador Cornélio. Desembargador, nesse 10 é um mandado de segurança de Maria Vanete, Maria Vanete Alves Pereira. Vossa Excelência votou com a divergência aqui pelo registro que tem no sistema eletrônico. Não é o 10? Sim, o 10. Aquele problema de limite etário. Isso. Aí, quando Vossa Excelência falou os nomes que estavam vencidos, não falou o meu. E como esse é meu entendimento em inúmeros processos, aí eu fiz questão de registrar. Ok. Porque viu? aqui... Mas foi só... o que vale é o que está aqui, e aqui está discordando. Porque aqui está vencida a relatora, desembargadora Zeneide, desembargador Ibanez, desembargador Vivaldo e o desembargador Cornélio. Pronto, está certo. A senhora está com a divergência. Isso. O 18 está com vista para o desembargador Glauber, não é isso? Cornélio, aliás, desembargador Cornélio. O 18 continua com vista, não mesa. O 20, por maioria, vencido desembargadora Judite e desembargadora Zeneide. E o 23, também por maioria, vencido desembargador Cláudio e desembargador Saraiva. Conforme votos aqui já constantes e confirmados pelo sistema eletrônico. Tem os votos que independem de pauta no PJE, que estão votados à unanimidade, que são os conflitos de competência. Todos estão votados e estão proclamados nos termos já constantes do sistema judicial eletrônico. Eu indago aos eminentes pares se há algum processo em mesa que independe de pauta. Não há. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.